Irmãos, antes de fazer a leitura do texto, quero já adiantar o assunto da pregação de hoje, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre obediência, tá? Esse é o tema da pregação. O verbo obedecer, ele possui o significado literal de se submeter à vontade de outro. De certa forma, todos nós obedecemos algo, obedecemos alguém. O filho, ele obedece os pais. O funcionário, ele obedece o seu patrão. O patrão, ele tem que obedecer às autoridades, à legislação que rege o local onde ele trabalha. Ele tem que cumprir as leis, enfim. Se um policial te para na rua e te pede os teus documentos, você não vai obedecê-lo e vai mostrar? Você seria louco se não fizesse isso, né? Você deve obedecer às autoridades. Então, qual é o sonho de todo pai? O sonho de todo pai é ter filhos obedientes, né? Conseguir educar os seus filhos de tal maneira que eles se submetam à tua autoridade e que eles sigam os teus ensinamentos. Qual o desejo de todo patrão? É ter funcionários que cumpram suas tarefas de maneira eficiente, né? Você espera isso do seu funcionário. Qual é o sonho de um professor? Que os alunos dele, da sala dele, sejam alunos obedientes, que eles sejam submissos à sua autoridade como professor. E se nós, como pais, sonhamos com filhos obedientes, o que será que Deus espera dos seus filhos? Quando Deus entregou os seus mandamentos ao povo de Israel lá no deserto, logo após a saída do cativeiro do Egito, o que ele esperava que o povo fizesse com aquela lei que ele estava entregando? Ele esperava que o povo obedecesse. Quando Deus nos entregou a sua revelação plena e final por meio da Bíblia, o que Ele espera que a gente faça com ela? Que a gente a observe e aguarde. E é isso que nós vamos ver hoje no texto aqui de João. A importância da obediência na vida cristã. Então, acompanhe a leitura 1 João, capítulo 2, dos versos de 3 a 6. O apóstolo diz o seguinte: Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar. Pai, como disse o irmão Adriano em sua oração, Deus, nós damos graça realmente por fazer parte de uma geração onde tem a disposição e tem a liberdade, Deus, de abrir o texto bíblico e estudá-lo, Pai. Obrigado, Senhor, por esse imenso privilégio, porque cremos que a Tua Palavra é que tem poder para mudar nossas vidas, Deus. E que através do estudo dela é que as coisas mudarão na nossa vida e no meio onde a gente vive, Deus. Nos ajuda a quebrar o nosso orgulho, Senhor, e nos submeter a essa verdade que é absoluta, a sermos de fato obedientes à Tua Palavra, Pai. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Irmãos, eu vou dividir essa pregação em duas, tá? Hoje nós vamos ver os versículos 3 a 5. E na semana que vem, nós veremos um que é um dos meus versículos favoritos das Escrituras, 1 João 2,6. Então, meu propósito hoje, com essa pregação, é que todos nós possamos perceber a importância da obediência à palavra de Deus. Que a gente possa perceber como a obediência é um elemento indispensável na vida de alguém que se diz cristão. Mostrar como a obediência demonstra uma fé verdadeira. Mostrar que, ao contrário
de uma vida obediente, ser desobediente à palavra de Deus, demonstra, na verdade, o quão longe nós estamos de Deus, o quão longe nós estamos das Escrituras. E ainda, como uma vida obediente demonstra de forma prática e visível o quanto eu amo a Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos com esse texto que a obediência demonstra uma fé verdadeira. Verso 3: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Até aqui, ao longo dessa epístola, dessa carta de João, o apóstolo estava falando acerca de Cristo, acerca de Jesus. O apóstolo começou lá no início da carta dizendo que ele tinha visto Jesus com os seus próprios olhos, que ele tinha contemplado a Cristo e que ele tinha palpado com as próprias mãos o verbo da vida. João disse que a mensagem que Cristo tinha trazido até ele, que ele tinha ouvido e que agora ele estava anunciando, era que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma, que Deus não possui nenhum tipo de comunhão com o mal, que ele não tem nenhum tipo de comunhão com o pecado, e que por isso era impossível ao homem, que é naturalmente pecador, possuir qualquer tipo de relacionamento com o seu Criador. E é por isso que nós precisamos desse Cristo, desse Jesus das Escrituras. É por isso que nós precisamos dele e da sua obra justificadora. É por isso, por não ter como possuir comunhão com Deus que é santo, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos abandonar os pecados em nossa vida e nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E fazendo isso, tomarmos posse, nos apropriar da propiciação que nós encontramos na cruz de Cristo. Então, basicamente, João, até aqui, nos deu uma introdução sobre o tema da coerência cristã, de como nós devemos viver uma vida coerente com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós professamos com a nossa boca. E como ele combatia falsos mestres e falsos ensinos sobre Jesus Cristo e sobre o cristianismo, ele mostra como devem viver de maneira coerentes aqueles que se dizem cristãos, e em especial aqueles que ensinam sobre Cristo. Então ele diz, desde o início da sua carta: se dissermos que mantemos comunhão, mas ainda andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos verdade. Ele disse lá anteriormente no capítulo 1, se dissermos que não temos pecado nenhum, nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, diante dos falsos ensinos e na dúvida que esses falsos ensinos podem gerar nas pessoas, João traz maneiras concretas de identificarmos se estamos de fato andando no caminho correto e não andando em algum tipo de engano. E esse é um quadro bastante atual. Existem tantas opções diferentes de cristianismo sendo oferecidos pelo mundo afora. Existem tantas diferenças doutrinárias entre as igrejas. Eu estou falando apenas de igrejas que se dizem cristãs, eu nem estou incluindo todas as outras. Uma denominação diz que Jesus foi um anjo. A outra denominação, que se diz cristã, diz que Jesus foi um homem que deixou um bom exemplo a ser seguido. Outra vai dizer que Jesus é Deus. Uma religião diz que nós somos salvos pelas obras que nós praticamos. A outra vai dizer que é pela fé, mas tem que ter a caridade. A outra vai dizer que é unicamente pela fé. Não precisamos fazer mais nada do que isso. Então, como saber? Como ter a certeza de que estamos no lugar correto? Que estamos seguindo a verdade? Como saber? Nós precisamos comparar os ensinos com as Escrituras. É a única forma. É exatamente isso que João vai responder. Ora, sabemos que temos conhecido o verdadeiro Cristo, o Jesus das Escrituras, o verdadeiro Salvador, se nós guardarmos os seus mandamentos. Eis a prova
pela qual nós podemos ter a segurança de que o conhecemos, se nós guardarmos os mandamentos de Cristo. Então, o argumento de João é que nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Em Tito, capítulo 1, verso 16, Paulo diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus. Eles dizem: nós conhecemos a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Não importa o quanto você se ache espiritual, não importa quantas experiências com Deus você diga que você possui, não importa se você já teve sonhos, se você já teve visões, se você supostamente recebeu palavras vindas de maneira espiritual na sua mente, se a sua vida não for de intensa obediência aos mandamentos de Deus, então essas suas experiências pessoais não é evidência de uma verdadeira conversão, não é evidência de um verdadeiro cristianismo. Não sou eu que estou falando isso, irmãos, é a palavra de Deus que diz isso. Como podemos ter certeza que conhecemos a Cristo? Somente podemos saber que a gente veio conhecer a Cristo se nós guardarmos os seus mandamentos. Precisamos da prova da obediência moral. É necessário para termos a certeza. Mas você pode dizer que então, se a gente precisa obedecer os mandamentos, se esse é o critério para termos a certeza de que conhecemos o Jesus da Bíblia, então é impossível de conhecermos a Deus de verdade, porque ninguém é perfeitamente obediente, ninguém guarda perfeitamente a lei de Deus. E essa seria uma excelente dúvida, irmão. Você pensar dessa forma seria um excelente questionamento. Agora deixe-me responder essa pergunta com as palavras de João Calvino. Ele diz que o apóstolo João, aqui nesse texto, não quer dizer que aqueles que satisfazem totalmente a lei, esses guardam seus mandamentos, porque nenhum exemplo disso se pode achar no mundo, ele diz. Você olha para o mundo e você não vê ninguém obedecendo totalmente a Deus, sendo totalmente íntegro em tudo o que faz. Mas o que João quer dizer é que os que guardam os mandamentos no texto são os que lutam de acordo com a capacidade e as fraquezas humanas. Aqueles que lutam para formar a sua vida na obediência de Deus. O que Calvino observou é que o apóstolo não estava fazendo uma exigência impossível, porque é impossível obedecermos toda a lei de Deus. Nenhum homem conseguiu fazer isso até hoje, a não ser Cristo. Mas ele via, nas palavras de João, o apelo para que a gente lute e para que a gente forje as nossas vidas com base em uma busca pela obediência. Significa que pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se denominam evangélicos, mas que não possuem um compromisso com uma busca constante, uma busca vigilante e uma busca atenta à obediência, estão apenas enganando a si mesmos, porque nunca de fato conheceram a Cristo. E João não estava falando nada novo aqui, irmãos. Nós podemos ver esse ensino ao longo das Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, Jesus diz isso: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Tiago, capítulo 1, verso 22, ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Hebreus 5, 8 e 9, embora sendo filho, Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna, para quem? Para todos os que lhe obedecem. Mateus 5,19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino de Deus. Mas todo aquele que praticar
e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Por fim, Deuteronômio 5:29, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Se você deseja ter a certeza de andar no caminho certo, de que você é mesmo um seguidor de Cristo, analise o seu coração e procure por esse desejo de obedecer a Deus e os seus mandamentos. Procure por um desejo de honrar a Deus, honrar a Cristo com seus atos. E sabendo, irmãos, que a obediência de Deus é um indício da minha verdadeira conversão, eu devo buscar desesperadamente esse desejo por obediência. Como tenho reagido diante da instrução? Pense isso consigo mesmo. Como eu tenho reagido diante da correção? Diante dos mandamentos que frequentemente eu tenho descoberto, de coisas que eu fazia errado e que agora eu não devo mais fazer. Por exemplo, eu aprendi em Efésios 4:29, que Paulo disse que da minha boca não deve sair nenhuma palavra torpe, que eu devo falar somente palavras que forem úteis para edificar as pessoas. E o que tem saído da minha boca? Antes eu tinha costume de falar palavrão, eu tinha esse costume na minha vida, falar palavras chulas, comuns por padrão mundano que eu vivia. E agora, que eu sei que eu não devo fazer isso, eu tenho me esforçado para mudar isso. Quando eu estou na presença de outras pessoas, essas palavras saem naturalmente, sem nenhum tipo de constrangimento. Esse é o ponto. Você deve buscar obedecer a palavra de Deus e mudar. Eu aprendi com Jesus, em Mateus capítulo 5:28, que qualquer um que olhar para outra mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Mais um padrão totalmente oposto ao padrão do mundo. Antes eu olhava, e agora? Eu ainda olho. Depois de tomar ciência do padrão de Deus, de que adultério não é só consumar, e sim apenas desejar com os próprios olhos, será que eu continuo espichando meu olhinho toda vez que passa uma mulher bonita na minha frente? Ou eu luto contra isso, contra esse desejo naturalmente pecador meu, com o objetivo de obedecer a Deus e a sua palavra? Eu aprendi também, com as pregações do irmão Adriano em Tito, capítulo 2, 3-5, que as mulheres, elas devem ser sérias em seu proceder. Elas não devem ser caluniadoras. Elas devem ensinar as mais novas a amarem seus maridos e seus filhos. Elas devem ensinar as suas filhas e as mulheres mais jovens a serem boas donas de casa, sujeitas a seu marido. Qual a sua atitude, mulher? Será que você não perde a oportunidade de fazer uma fofoca? De difamar alguém? Ou você abandonou essa prática porque Deus assim disse que você deve abandonar? Será que você continua pensando como o mundo pensa? Que a mulher deve ser independente do marido? Que ela deve ter a sua própria profissão? Que ser dona de casa é algo totalmente sem valor? Ou será que você está sujeito às Escrituras? Porque Deus diz que há sim muito valor uma mulher que auxilia o seu marido. Há muito valor no trabalho de dona de casa. Há muito valor em ser uma boa esposa. A nossa mente, irmãos, ela deve ser moldada pela palavra de Deus e não pelos pensamentos do mundo. Só que muitas vezes isso não acontece. Ou não é algo natural, nós temos que nos esforçar por isso. A nossa sociedade e seus inúmeros conceitos
tem demonstrado dia após dia para onde ela tem caminhado. Cada vez mais imoral, cada vez mais corrupta e cada vez mais corrompida. Escolha conhecer a Deus, escolha conhecer os seus mandamentos e escolha uma vida obediente a eles. É somente assim nós podemos ter a certeza de estar trilhando um caminho que não nos levará à destruição, mas que nos levará para infinitas bênçãos e salvação através de Cristo Jesus. Em Provérbios 20:11, a palavra diz que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Até observando as crianças, a palavra de Deus diz que a gente pode observar e identificar pelas ações da criança se o que ela está fazendo é algo puro ou não. Conosco seria diferente. A nossa obediência, ela é sinal visível de que estamos ou não no caminho certo. É sinal visível para sabermos se estamos ou não caminhando com Cristo. Por outro lado, irmãos, a falta de obediência demonstra o quão longe nós estamos de Deus. É o verso 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Agora o apóstolo vai dar forças ao seu argumento, mostrando o oposto dele. Se guardamos os mandamentos, se nos esforçamos a obedecer, se nos afastamos de tudo aquilo que sabemos que não está de acordo com a palavra de Deus, podemos ter a certeza de que sim, nós conhecemos e estamos andando com Cristo. Agora, se eu digo que o conheço, se eu digo que eu ando com Cristo, que eu sou um cristão, mas eu não guardo os seus mandamentos, se eu não procuro andar em novidade de vida, uma vida nova, se eu não busco uma luta constante contra tudo aquilo que não agrada a Deus, então, como diz o texto, eu sou um mentiroso, e em mim a verdade não está presente. João, ele praticamente repete o verso 6 do primeiro capítulo, reparem lá, capítulo 1, verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Praticamente repete agora esse versículo. E quando eu expus esse primeiro capítulo, verso 6, eu enfatizei as falsas profissões de fé. Quando alguém diz que é um crente no Senhor Jesus, que fala isso publicamente, eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu sou evangélico, mas a sua vida não representa isso. É uma falsa profissão de fé. Eu falei sobre a importância de vivermos uma vida coerente com aquilo que a gente defende, com aquilo que a gente prega. Porque se a gente não faz isso, se a gente fala que tem que seguir a Cristo, que tem que obedecer e não obedece, o que nós somos? Mentirosos. Nós não praticamos a verdade. Então tudo isso que eu falei naquela pregação anterior, ela vai se aplicar aqui novamente. Tudo pode ser aplicado novamente aqui nesse versículo. Mas eu não vou repetir tudo de novo, eu quero apenas falar uma coisa que eu escutei na pregação do pastor Marcos Branconato, que não é nada de novo para nós, mas a maneira como ele falou trouxe um peso maior para mim quando eu ouvi, e eu quero compartilhar isso. Ele estava respondendo uma pergunta sobre se para ser salvo era necessário ser evangélico. Perguntaram isso para ele num debate. Será que para ser salvo precisa ser evangélico? E aí ele respondeu que a salvação não é por ser evangélico, e sim pela fé em Cristo unicamente. E aí ele usou o texto de Mateus 7, 22 e 23, que diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado no teu nome? Em teu nome não temos expelido demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E então Deus vai dizer para eles: nunca vos conheci. Apartam-se de mim os que praticam iniquidade. Então ele usou esse texto para mostrar que muitos evangélicos não seriam salvos. Afinal de contas, quem é que usa o nome de Jesus para tudo? Eu profetizo em nome de Jesus, sai em nome de Jesus,
Seja curado em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. É católico que faz isso? É espírita que faz isso? É evangélico que faz isso. Então ele está mostrando que ser evangélico não é certeza de salvação. Não basta usarmos o nome de Jesus para qualquer coisa, se a nossa vida não mostrar esse mesmo nome precioso. Com meus atos, com o meu testemunho, com as minhas ações e decisões, eu devo mostrar Cristo com a minha vida. Caso contrário, isso é uma falsa profissão de fé. A minha conduta contradiz a fé que eu digo que eu possuo. E esse tipo de conduta prova que é uma fé falsa. Por já ter tratado isso na outra pregação, meu foco aqui vai ser no final desse versículo. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Nesse trecho, e nele não está a verdade. Nós vivemos um tempo onde a verdade, uma verdade absoluta, foi substituída pela verdade relativa. Cada indivíduo pode possuir a sua própria verdade. O fato da nossa sociedade ter abandonado a Deus e sua regra única de fé e prática, a sua palavra, por causa deste abandono, a humanidade precisou redefinir o termo verdade. A Bíblia diz que a verdade se fez carne e habitou entre nós. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Existe apenas essa verdade, Jesus Cristo e a sua palavra. Ela é absoluta. Se você crê nela e a segue, então você obrigatoriamente obedece os seus mandamentos, as suas regras. Agora, se você não crê, ou diz que crê, mas não obedece, então, segundo a palavra de Deus, você anda na mentira. Mas fazer esse tipo de afirmação, irmãos, dizer que se você não obedece a palavra, você anda na mentira, significa dizer que a imensa maioria da população vive uma vida de mentirinha. Vive uma vida que não é de verdade, uma vida mentirosa. A grande maioria. Como dormir com um barulho desses? Imaginem só. Todas as pessoas que não vivem em obediência a Deus estão vivendo uma vida sem sentido, uma vida mentirosa. A humanidade, a imensa maioria, precisou achar uma saída para isso. Ou quem gosta de saber que está andando a vida toda em uma mentira? Acha uma saída. E a humanidade tentou achar. E qual foi a saída encontrada? O relativismo. O relativismo diz o seguinte: verdade é verdade em uma única vez, em um único lugar. É verdade para algumas pessoas e para outras não. É verdade hoje, mas pode não ter sido verdade no passado. E pode não ser verdade no futuro. Sempre está sujeito à mudança. Também está sujeito à perspectiva das pessoas. Essa é a verdade do mundo. Pronto. O mundo encontrou uma maneira de dormir tranquilo. Não precisa se preocupar com a verdade de Cristo. Ele pode continuar sua vida. Pode continuar como um porquinho na lama, sem se preocupar com a sua própria sujeira. Um exemplo claro para isso, irmãos, o homossexualismo. Ele é errado. Deus condena. Apenas deve existir um relacionamento homem e mulher. Nós não aceitamos, porque a palavra de Deus, do nosso Criador, diz que é errado. É errado e pronto, é uma verdade absoluta. O que a sociedade diz sobre esse assunto? Que isso podia ser verdade para pessoas antiquadas. Que isso foi verdade para um grupo de pessoas em um outro tempo. Mas que hoje nós temos uma nova perspectiva. A perspectiva do amor. O amor supera tudo. A verdade é relativa. Agora vejamos a definição de verdade absoluta. Tudo quanto é verdade uma vez e em um lugar
é verdade todo o tempo e em todos os lugares. O que é verdade para uma pessoa é verdade para todas as pessoas. Verdade é verdade, se nós acreditamos nela ou não. Verdade, ela é descoberta ou revelada, não é inventada por uma cultura ou por homens religiosos. A fonte da verdade está aqui, irmãos, à nossa disposição, é as Escrituras. De Deus procede toda a verdade. Quer você creia, quer você não creia. O fato de você não acreditar nas palavras desse livro não desfaz o fato de que ela é a verdade. E ela é toda a verdade da qual a gente precisa, da qual a gente possui. Se você não crê na palavra, então você anda na mentira e não na verdade. E se você diz que crê na palavra, mas sua vida não demonstra evidências disso, então apenas o fato de você dizer que acredita não é suficiente para te fazer sair do erro e do engano. A nossa sociedade pensa que o homem ele é capaz de decidir o que é bom. A Bíblia diz que enganoso é o coração, é incurável. Jeremias 17:9. Deus, o Criador, através de Cristo, a verdade, é o único capaz de consertar o que está quebrado no homem. O problema do homem, segundo a verdade absoluta da palavra de Deus, é o pecado. Nenhuma outra religião reivindica resolver o problema do pecado, porque elas sequer acreditam que pecado exista. O remédio deles é a educação, a ética. Mas algumas pessoas, irmãos, mais depravadas, imorais e antiéticas do mundo, são pessoas muito bem educadas. São pessoas com curso superior. O que dizer dos roubos e da corrupção dos nossos políticos? Será que eles roubam? Será que eles são corruptos porque lhe faltou educação? Esse é o problema, será? Se uma pessoa educar um ladrão, irmãos, você só vai aumentar a capacidade dele de roubar. Apenas isso. Educação não trata a maldade inata do ser humano. Nós não precisamos de um disfarce para o nosso estado caído. Nós não precisamos maquiar a nossa culpa. Nós precisamos descobrir, desvendar o nosso orgulho para ver o pecado que nos separa de Deus. Quando Deus abre os nossos olhos, quando Deus capacita a gente de enxergar esse problema, essa doença, quando percebemos o tempo que nós andamos na mentira, nós nos desesperamos, irmãos, a ponto de querer buscar a todo custo a limpeza do pecado e a reconciliação com Deus que nos criou. Enquanto a gente não tiver tratado o grande problema da nossa vida, nós jamais vamos conseguir obedecer. Nós jamais vamos conseguir andar na verdade. Pelo simples fato de que o pecado nos cega a tal ponto de não apenas não nos permitir de ver os nossos erros, mas ao ponto de a gente jamais querer corrigir os nossos erros. Enquanto nós ficarmos nos achando pessoas injustiçadas, enquanto nós acharmos que nós somos vítimas das circunstâncias, enquanto nós acharmos que o mundo todo conspira contra nós, até a gente ficar pensando muitas vezes de que até Deus está contra mim. Isso nada mais é do que o orgulho, irmãos, na nossa vida. O orgulho que está por trás desse tipo de pensamento e que deve ser removido para que eu possa ver a minha rebelião contra Deus. Que o culpado sou eu. E aí sim eu consegui enxergar a santidade e a perfeição de Deus. Para que aí eu possa comparar com a minha vida.
E é somente quando eu paro de me comparar com os outros e começar a me comparar com Deus, que eu vou ver o quão miserável eu sou. Porque comparando aqui, na horizontal, você sempre vai achar alguém pior que você. Mas quando nós nos comparamos com Deus, aí nós vemos o quão mal nós somos. Por fim, irmãos, a obediência demonstra o meu amor por Deus. Verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. João agora, ele difere um pouquinho dos versos anteriores. Repare que nesse verso ele não usa mais a palavra mandamento, mas ele usa a expressão aqui, guarda a sua palavra. Para que ninguém diga que devemos obedecer os mandamentos, apenas os mandamentos, e restringir essa exigência em Êxodo 20 nos 10 mandamentos. João expande o conceito agora, e ele diz que nós devemos não só guardar os mandamentos em particular, mas a sua palavra de forma geral. Palavra que é considerada no ensino apostólico como a única e completa revelação da vontade de Deus. O apóstolo diz que toda pessoa que guarda a palavra, isto é, todo aquele que obedece a palavra de Deus, é um cristão verdadeiro. E nesta pessoa está o amor de Deus. E esse amor está de forma tão plena, de forma tão completa, que é descrito aqui por João como aperfeiçoado. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele vai trazer desta forma aqui o versículo. Porém, se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. O genitivo na expressão o amor de Deus, ele é melhor compreendido como o seu amor a Deus. Quando eu guardo a palavra de Deus, quando eu vivo uma vida de obediência aos mandamentos e à Escritura, com esse estilo de vida obediente, eu demonstro o tamanho do meu amor a Deus. Eu demonstro como o meu amor pelo Pai tem sido aperfeiçoado. É isso que João quer dizer. Uma vida submissa e obediência a Deus e a sua palavra demonstra um amor perfeito, um amor completo pelo nosso Senhor. É interessante como as pessoas tentam sentimentalizar ou mistificar o relacionamento com Deus. Você só pode ter certeza de que foi alcançado por Deus se você tiver tido algum tipo de evento sobrenatural. Algo de natureza espiritual deve sinalizar que você recebeu o Espírito de Deus. Então, no movimento pentecostal, isso é sinalizado pelo quê? Pelo orar em línguas. Você orou em línguas, é sinal de que você recebeu o Espírito de Deus. Se fosse só isso, ainda está tudo bem, eu relevo. Mas não para por aí. Em alguns movimentos, eles vão dizer que pode ser um sinal desta união espiritual de Deus e você, que você comece a rolar descontrolado no chão. Isso é um sinal. Eles podem dizer que um sinal do seu relacionamento verdadeiro com Deus é você sair uivando como um leão, ou sair latindo como um cachorro, ou sair fazendo sons como um índio. Para essas pessoas, esse é um autêntico sinal de espiritualidade. É sinal de que você tem andado com Deus e que o seu amor por Ele foi tão grande que Ele te concedeu uma bênção especial de natureza espiritual. Mas segundo o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos mostra, é que o amor de Deus se expressa não em linguagem sentimental ou em experiências místicas, mas na obediência moral. É isso que nos diz esse versículo. Se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. Nós podemos ver isso mais adiante nessa mesma epístola, no capítulo 5. Olha ali o capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Nós podemos ver essa mesma verdade contida nos ensinamentos de Jesus. Jesus diz em João capítulo 14, se me amais,
guardareis os meus mandamentos. Ele ainda diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ainda Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. O resultado do amor intenso e verdadeiro a Cristo, o amor resultante da gratidão pela graça de Deus demonstrada na cruz do Calvário, o resultado visível disso não são fatos sobrenaturais, mas sim uma vida obediente. Jesus não diz: se me amais, rugirá como um leão. Ele diz: se você me ama, então você vai observar os meus ensinos e vai guardá-los com todo o seu coração. E tendo em vista, irmãos, a importância da obediência para a vida cristã, eu gostaria de aplicar esse ponto com 3 marcas de uma verdadeira obediência. A primeira marca: a verdadeira obediência é fundamentada na Escritura e não em achismos. É pré-requisito, irmãos, conhecer a Bíblia para poder obedecer a Bíblia. É pré-requisito. Você quer obedecer os mandamentos de Deus? Você quer guardar a sua palavra? Você precisa conhecê-la. Como poderia alguém guardar a palavra de Deus se ele não conhece? Se ele não tem nada para guardar? Somente através do conhecimento verdadeiro do que a Bíblia fala, e não daquilo que eu acho que ela fala, não com base num conhecimento do que a minha experiência diz que Deus é. Não é uma obediência sobre aquilo do que eu tive uma visão e Deus me disse que eu tenho que fazer isso. É com base no que a Bíblia fala. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos nos aprofundar. Muitos têm procurado atalhos, muitos têm procurado outras formas de conhecer a Deus, preferem se dedicar na busca de momentos místicos, na busca de supostas revelações, ou seguindo pessoas que dizem possuir essas novas revelações. Eles preferem esse caminho porque ele é mais fácil. Você não precisa gastar neurônio para estudar, para conhecer a Bíblia de verdade. Então, nesses locais, há muita música, há muita conversinha, e não tem nada da palavra de Deus. É impossível, irmãos, obedecer às Escrituras estando longe delas. Quando eu estou supostamente tendo uma revelação de Deus, tendo uma visão, um sonho, será que eu tenho certeza de que isso, eu fazendo essas coisas, eu estarei obediente a Deus? E o que fazer com Hebreus 1 e 2? Que diz que por muito tempo Deus falou de muitas formas, mas hoje nos fala através de Cristo. Alguém que diz que tem novas revelações vai estar obedecendo a palavra de Deus? Segunda marca, irmãos, a verdadeira obediência é que ela é humilde. Para obedecer é necessário humildade. Humildade em nossa relação com a Bíblia. Humildade em reconhecer ela como autoridade única de fé e prática. Nós precisamos admitir que tudo aquilo que eu acho não funciona. Eu preciso saber o que Deus acha sobre todos os assuntos. É preciso também ter humildade para com as pessoas. Deus muitas vezes vai usar em nossas vidas outras pessoas para nos ensinar, para nos corrigir e para nos admoestar. Não é à toa que Deus criou a igreja. É para pessoas estarem ajudando, ensinando, corrigindo outras pessoas. Mas para isso você tem que ser humilde para aceitar
as correções no seu devido tempo. Nós precisamos ser humildes em ouvir o nosso irmão. Nós precisamos ser humildes em receber, olha, querido, o jeito que você tem vivido não é o que a Bíblia diz que nós devemos viver. Nós devemos ser humildes, reconhecer os nossos erros e mudar. Obedecer requer muita humildade, irmãos. A terceira e última marca de uma verdadeira obediência é uma obediência que aponta para Cristo. É uma obediência cristocêntrica, irmãos. A evidência da verdadeira obediência é uma vida que mostra o Senhor Jesus. As pessoas ao nosso redor devem reconhecer Jesus em nós. Somente assim nós podemos ter a certeza de estarmos realmente obedecendo a Deus, de estar realmente guardando a sua palavra. É desta forma que eu posso ter certeza de que minha fé é genuína. Quando as pessoas vêm por causa do meu testemunho a Cristo. Talvez, irmãos, a nossa vida seja o único contato que muitas pessoas terão com a Bíblia. Talvez seja através da nossa vida, do nosso testemunho, que muita gente vai ter acesso à Bíblia apenas por isso. Por isso nós devemos vigiar, irmãos. Por isso nós devemos obedecer. Então nós vimos hoje, irmãos, a importância da obediência na vida cristã. Como o apóstolo utiliza esse argumento moral para nos mostrar, para nos sinalizar se estamos realmente em uma fé verdadeira e não numa fé mentirosa, uma fé morta que não nos levará a lugar nenhum. Ele nos mostrou como a obediência demonstra uma fé verdadeira. Por outro lado, a falta da obediência demonstra o quão longe nós estamos de Deus. E a obediência também demonstra o tamanho do meu amor a Deus. No próximo domingo, irmãos, nós veremos mais uma prova da verdadeira conversão. Que se eu digo que permaneço com Cristo, então eu devo andar como Cristo andou. Vamos orar.